Esta é uma história verídica. Algo que realmente aconteceu comigo e meus amigos quando estávamos no ensino médio. Foi muito traumatizante para nós quatro. E cada um de nós ainda é afetado de alguma forma até hoje. Para dar algumas informações básicas, nossa cidade é cercada por antigos campos de batalha da Guerra Civil. E algumas das casas são daquela época. Alguns deles eram até antigos hospitais que eram usados pelos soldados. Então, claramente, a cidade naturalmente tem uma sensação assustadora e era comum ouvir coisas estranhas acontecendo nas casas das pessoas. Como esse cara com quem fui para a escola. Quando ele e sua família se mudaram, encontraram uma boneca velha que havia sido deixada lá. Eles o colocaram de volta no armário, mas no dia seguinte, ele estava no topo da escada. Isso continuou por um longo tempo. Não importa o quanto eles tentassem se livrar da boneca, ela sempre acabava no topo da escada. Então, eles acabaram deixando a casa. Podia continuar com todas essas histórias, mas sempre fui indiferente a elas. Nunca tinha acontecido nada em minha casa. Minhas melhores amigas eram as irmãs Amy e Denise, e elas cresceram em uma das casas que costumavam ser um hospital. Quando elas eram crianças, seu pai realmente encontrou alguns suprimentos hospitalares antigos em uma alcova no porão e ganhou um bom dinheiro com eles. Houve momentos ao longo dos anos que eles mencionaram ocorrências estranhas, mas essas garotas eram muito lógicas e teimosas para acreditar em algo paranormal. Eu posso pensar em algumas vezes quando eu dormi na casa delas, que eu fiquei um pouco assustada, especialmente no banheiro do andar de cima. Eu me sentia como se estivesse sendo observado e havia pequenos ruídos, como se alguém estivesse lá comigo. Eu dizia a mim mesma toda vez que eram ratos. Fiquei incrivelmente surpresa quando Amy veio até mim durante a escola uma manhã e disse: "Tem algo em minha casa." Ela me contou que na noite anterior ela ouviu batidas em sua parede no canto do chão e então se moveu para a outra parte da parede. Depois de 1 minuto, ele se moveu novamente, alguns metros abaixo da parede, e as batidas continuaram a percorrer a sala, às vezes subindo pelo teto. Ela finalmente teve coragem de sair de seu quarto e acordar seus pais. Eles foram e se sentaram no quarto dela por um tempo, mas as batidas não voltaram. Disseram-lhe que devia ter sido alguma coisa do lado de fora, ou um rato na parede, para não se preocupar, e chamariam um exterminador. Amy não estava absolutamente convencida de que era o vento ou roedores, e eu podia ver o quão aterrorizada ela estava. Ela viveu naquela casa quase toda a sua vida, e esta não foi a primeira vez que algo de estranho aconteceu. Mas esta foi a primeira vez que ela pensou que poderia ser um espírito. Ela nunca acreditou nessas coisas, e nem Denise. Mas cerca de 1 semana depois, a mesma coisa aconteceu com ela. Denise acordou com as mesmas batidas, dando voltas em seu quarto. Novamente, os pais foram acordados, e novamente eles deram a mesma explicação, mas Denise aceitou a explicação, ao contrário de Amy.
As batidas continuaram acontecendo nas próximas semanas. E depois de um incidente no banheiro, Denise ficou convencida de que havia algo paranormal acontecendo. Ela estava no chuveiro quando a cortina se abriu de repente, puxada à força para o lado. Não havia ninguém no banheiro quando ela olhou para fora, e a porta estava trancada de qualquer maneira. Ela inventou alguma desculpa para o porquê disso ter acontecido. Fechou a cortina e continuou seu banho. Então, aconteceu de novo, e desta vez ela se apavorou completamente e saiu de lá. Seus pais realmente não as levavam a sério, embora eles próprios admitissem que coisas estranhas aconteciam na casa. Amy e Denise ficaram realmente curiosas sobre se a casa deles era ou não assombrada. Então, uma sexta-feira à noite, quando seus pais foram a algum evento, tivemos a ideia, não tão brilhante, de usar um tabuleiro Ouija. Sam, o namorado de Denise, ganhou do vizinho e por volta das 10 horas da noite, montamos uma mesa no quarto de Amy e arrumamos tudo. Os três não estavam realmente falando sério sobre isso. Eles realmente não achavam que funcionaria e consideravam isso apenas como algo divertido de fazer do que provar que sua casa era assombrada. Eu, por outro lado, me senti muito desconfortável com isso e acreditei que os tabuleiros Ouija não eram algo para brincar, mas eu também estava curioso e eles insistiam para que eu entrasse, garantindo-me que o tabuleiro era apenas um jogo infantil e inofensivo. Definimos o humor do tabuleiro Ouija, como Denise o colocou e acendeu uma vela e apagou as luzes. Contornamos a mesa, colocamos a mão na prancheta e fizemos a primeira pergunta. Há algum espírito aqui conosco? Esperamos completamente em silêncio por cerca de 5 minutos, sem nenhum movimento. Denise fez a pergunta novamente e ainda não houve movimento. Continuamos esperando e me lembro de Sam fazendo uma piada. E todos nós estávamos indo quando a vela se apagou. Era inquietante estar de repente em completa escuridão e porque não havia nada que pudesse fazer com aquela vela apagada. Nada que pudéssemos pensar de qualquer maneira. Estava no criado mudo de Amy, nem perto da janela fechada, e não havia ar saindo do respiradouro do outro lado do quarto. Mas as velas se apagam e nós apenas voltamos a acender. Novamente, nos acomodamos na mesa e colocamos nossas mãos em posição. Desta vez, Amy fez as perguntas. Se houver um espírito aqui, avisa-nos. Quem tem batido em nossas paredes? Dessa vez, a prancheta quase imediatamente começou a se mover. Claro que todos nós questionamos, mas todos juramos que não estávamos movendo um músculo. Eu sei que definitivamente não era, e eu não tinha motivos para acreditar que os outros também eram. Quão céticos e sérios eles eram. Moveu-se primeiro para a letra H, e depois para a letra E, depois parou. Oi, foi a palavra formada. Era uma resposta que fazia sentido, mas não significava necessariamente nada, e poderia ter sido um de nós que a moveu. Amy continuou. Hã? Oi para você também. Você é um espírito. Você tem batido em nossas paredes. Após cerca de 30 segundos,
começou a se mover lentamente. Novamente nos questionamos e novamente juramos que não estávamos fazendo nada. Desta vez soletrou SHOWR 15. Shower 15. Nós não sabíamos o que diabos isso deveria significar. Discutimos as possibilidades, mas não conseguimos pensar em nada que fizesse sentido. Então, notamos que Denise ficou quieta e estava apenas olhando com os olhos arregalados para o quadro. Ela nos lembrou, com uma voz assustada, sobre sua experiência no chuveiro e nos disse para olhar para sua camisa. Era uma camisa falsa com o número 15, que é claro que já tínhamos visto antes, mas não conectou com o que foi dito no quadro. Então, o shower, isso poderia significar chuveiro. Tínhamos realmente contatado um espírito, e ele estava nos dizendo que foi quem abriu a cortina do chuveiro com a Denise. Denise, a mais cética de nós, não disse mais nada e apenas ficou muito quieta com a mão na prancheta. Eu estava ficando muito apavorada também, mas acho que estávamos todos um pouco hipnotizados com o que estava acontecendo. Amy novamente fez as perguntas. Era você que estava no banheiro com Denise? É isso que você está dizendo? Você pode nos dizer quem é? Nos dar um nome? Novamente ele se moveu lentamente. Cicatriz. Foi a palavra que se formou. Isso nos deixou ainda mais assustados e pedimos um nome novamente. Desta vez, formou a palavra Missy. M-I-C-E. Nós pensamos que talvez fosse para ser Michael. Seu nome é Michael? Perguntou Amy. Ok, Michael. Por que você está nos assustando? Por que bater nas paredes? Foi quando a primeira das duas coisas horríveis aconteceu naquela noite. A prancheta começou a se mover incrivelmente rápido. Denise, na verdade, não conseguia nem manter as mãos nele, e foi muito rápido para ver todas as letras sendo soletradas. Então, a mesa começou a tremer violentamente. Era como se estivesse sendo apanhado e batido de volta rapidamente, e todos nós estivéssemos ajoelhados ao redor dele com as mãos na prancheta. Então, não havia como um de nós estar movendo-o. Para a porta, descemos as escadas e acabamos na varanda da frente, tremendo e confusos com o que aconteceu. Tentamos entender e tentamos encontrar algo que explicasse logicamente as coisas, mas não conseguimos. Nós realmente fizemos contato com o espírito e não foi muito legal. Não havia nenhuma maneira de voltarmos para casa. Sam esperou conosco na varanda até que os pais de Amy e Denise ligaram e nos disseram que estavam a caminho de casa. E então ele foi embora. Quando os pais chegaram em casa e nos encontraram na varanda, contamos tudo a eles e ficamos tão chateados que eles acreditaram que estávamos legitimamente aterrorizados. Mas tentaram nos convencer de que havíamos movido inconscientemente a prancheta e que provavelmente era Sam quem sacudia a mesa. Eles não estavam lá e não experimentaram isso, ou saberiam que nenhum de nós era responsável por nada disso. Nós seguimos para dentro, cientes de que o tabuleiro Ouija ainda estava no quarto de Amy. Nós os fizemos acender todas as luzes, e quando chegamos ao quarto de Amy, eles tiveram que entrar primeiro. A mesa estava de lado,
a tábua atrás dela e a vela apagada. Não nos lembramos de nada disso acontecendo, mas era possível que um de nós tivesse derrubado a mesa quando saímos correndo. Não fazia sentido como o ponteiro foi parar atrás da mesa. Os pais de Amy meio que riram disso e nos disseram que era nossa própria culpa que estávamos com tanto medo porque tivemos a ideia idiota de usar um tabuleiro Ouija. Eles estavam certos. Foi muito idiota, mas eles simplesmente não entendiam o que realmente aconteceu. Não havia como manter aquela coisa em casa, e nós a levamos para fora e jogamos fora na lata de lixo do vizinho. Não nos importávamos que pertencesse ao vizinho de Sam. Ele poderia explicar a eles o que aconteceu. Denise ficou de castigo por ter um cara em casa, enquanto seus pais não estavam lá. Então, ela não iria vê-lo por um tempo de qualquer maneira. Decidimos nos amontoar no quarto de Denise para passar a noite, e todos nós nos acalmamos um pouco. Talvez fosse por saber que seus pais estavam em casa, ou talvez eles estivessem certos e nós mesmos tivéssemos causado tudo isso. Fomos capazes de eventualmente adormecer com a luz acesa. A segunda coisa horrível a acontecer naquela noite aconteceu quando me levantei para fazer xixi. Deve ter sido muito tarde ou muito cedo, dependendo de como você olha para isso. Fiquei deitada lá por muito tempo, tentando ignorar e voltar a dormir, porque não queria ir ao banheiro depois de tudo o que aconteceu. Pensei em acordar Amy ou Denise, mas sabia que estava sendo ridícula. Levaria apenas 1 minuto. Levantei-me, agradecida pela luz do quarto estar acesa, e saí para o corredor. Acendi a luz do corredor antes de fazer o meu caminho para o banheiro, e quando cheguei, estendi a mão primeiro para acender a luz antes de entrar. Eu estava tão assustada que mantive a porta entreaberta. A porta deve ter se fechado enquanto eu lavava as mãos, porque não ouvi. Eu só sabia que não tinha fechado. Era uma porta tão pesada que não parecia que poderia ter se fechado sozinha, mas pensei que talvez as dobradiças estivessem bagunçadas ou algo assim. Eu teria dito a mim mesma qualquer coisa naquele momento para me sentir melhor, porque quando vi que estava fechado, fiquei apavorada e tive que sair de lá. Girei a maçaneta, mas ela não se moveu. Tentei manter a calma, dizendo a mim mesma que era uma porta velha e que às vezes ficavam emperradas, mas continuei girando, empurrando e puxando a maçaneta, nem se movia, como se estivesse trancada. Mas não podia estar trancada, porque eu nem tinha fechado a porta quando entrei e pude ver a fechadura na maçaneta e percebi que não estava trancada. Então não havia fechadura do outro lado. Era como se alguém estivesse segurando a maçaneta para que eu não pudesse girá-la. Continuei tentando abrir a porta, ficando mais desesperada e frenética a cada segundo que passava. Então, houve uma batida atrás de mim. Não era alto, mas eu definitivamente ouvi e comecei a empurrar a porta ainda mais forte, não me importando se eu quebrasse a coisa. Então, houve mais batidas, indo ao redor do banheiro, e a cortina do chuveiro começou a chacoalhar, e eu sabia que havia alguém no banheiro comigo. Eu podia até sentir que havia uma presença, e até hoje consigo lembrar exatamente como era. Era como se o ar tivesse ficado muito espesso e mais escuro. Eu o perdi completamente.
Joguei o meu corpo contra a porta várias vezes, chutando, batendo nela com toda a minha força, enquanto chorava histericamente e gritava a plenos pulmões. Não poderia ter sido mais do que alguns minutos, mas parecia uma eternidade antes que eu acordasse todos na casa e eles viessem em meu socorro. O pai abriu a porta. Ele apenas girou a maçaneta e puxou, e abriu facilmente. Eu caí esparramada no chão e estava muito chateada e fraca para me mover. Meus dedos estavam sangrando e hematomas estavam se formando em meus braços. Amy e Denise ficaram para trás, horrorizadas, enquanto sua mãe me abraçava contra ela e balançava para frente e para trás, tentando me acalmar. Quando eu fiquei um pouco mais calma, eles me levaram para baixo e contei a eles o que havia acontecido. Eles nunca tiveram um problema com a porta antes. Por mais simpáticos que fossem, acho que eles acreditavam que eu acidentalmente tranquei a porta e tive um ataque de pânico, já que fiquei tão assustada mais cedo naquela noite. Se foi esse o caso, porque o pai conseguiu abrir a porta com tanta facilidade. E me lembro também, claramente, de deixar a porta aberta e ver que não estava trancada depois de fechada. Ouvi todas as batidas e vi a cortina do chuveiro se movendo. Amy e Denise acreditaram completamente em mim e insistiram que seus pais fizessem alguma coisa. Eles prometeram que iriam tentar abençoar a casa no dia seguinte e me levaram para casa. Dias depois, eles ligaram para um padre ir benzer aquela casa, ou algo parecido. Demorou um pouco para eu voltar até aquela casa, e somente depois que todos me garantiram que nada mais havia acontecido depois daquela noite. Eu só passei a noite mais uma vez naquela casa, mas isso se deveu principalmente ao fato de que eu me afastei de Amy e Denise à medida que ficávamos mais velhas, especialmente quando mudei para outra escola. Nós ainda éramos amigas, mas tínhamos superado as festas do pijama. Eu ainda as vejo, às vezes, e Sam e eu conversamos no Facebook com frequência. Todos nós temos pesadelos sobre aquela noite às vezes e somos muito anti-Ouija boards. Seus pais ainda moram naquela casa e Amy me disse que coisas estranhas ainda acontecem lá. Mas seus pais acreditam que se é um espírito, é um benevolente. Depois da minha experiência, eu discordo. Não acho que seja gentil. Não acho que seja um espírito gentil.